Então, está mais ou menos esclarecido aí, Moacir? Tá acompanhando a descrição? Qualquer coisa vai falando aí. Tá? Beleza. Muito bem. Então, agora, vamos voltar para a seguinte situação. Vamos lá. Então, Dória estava chamando a questão. Então, a gente descobriu, essa equação descreve no vácuo livre uma partícula, quer dizer, esse campo vai estar associado a um quantum de radiação que tem spin 1 e é massivo. Muito bem. Agora, essa equação, do ponto de vista da simetria de Lorentz, ela é uma equação covariante. Nós já sabemos, se nós fizermos transformação fizermos transformação de Lorentz nessa equação, a gente sabe que essa equação muda, mas ela não deixa de ser válida. Por exemplo, o que é uma transformação de Lorentz? Uma transformação de Lorentz nessa equação é isso aqui. A linha μ vai ser lambda μ a μ. Essa é uma transformação de Lorentz atuando nesse campo. Então, o F' é um tensor de rank 2. Então, F' ele vai se transformar assim. Lambda μ kappa lambda μ lambda F kappa lambda. A transformação das coordenadas, segue a transformação vetorial, mas as coordenadas se transformam assim. X' μ é lambda μ x'. Então vamos ver como é que as derivadas se transformam. Derivar em relação a x' μ é derivar em relação a x kappa, derivar x kappa. Vamos fazer o contrário, então. Derivar em relação a x em relação a x'mi é derivar em relação a x'mi e derivar em relação a x'mi e derivar em relação a derivar x'mi em relação a x. É da cadeia, né? Se eu derivar em relação à coordenada x, isso é a mesma coisa que eu derivar em relação a x'mi e derivar x'mi em relação a x. A derivada de x'mi é mi em relação a x'mi. Vamos escrever essa relação então assim. X'mi é mi igual a lambda μ x'. Então, a derivada de x'mi é mi em relação a x'mi é lambda μ. Isso aqui é o lambda μ. Então, a gente tem aqui, derivar em relação a x'mi é essa matriz aqui, é lambda μ, vou colocar desse modo, vou colocar assim, desse modo. Eu prefiro, vamos botar assim, a gente está derivando em relação a x'mi, então vai ser derivado em relação a x'mi e derivado de x'mi em relação a x. Então vamos colocar dessa forma, para apagar isso aqui. A gente agora vai ter que ver essa equação, vamos passar essa equação para o referencial linha. Então vamos escrever isso aqui, deixa eu botar só aqui assim. Então x'mi, então retomando aqui a lambda μ, x'mi. O campo a linha μ, por exemplo, ele vai ser lambda μ kappa. X'mi o vetor qualquer, né? É o quadro vetor posição. Tem que ser a função. É o quadro vetor posição. Ele está tomando derivada em relação à posição e ao tempo. Tá? Isso aqui, o x'mi é esse quadro vetor aqui. Não é um quadro vetor qualquer. Não é um quadro vetor qualquer. É o quadro vetor posição no espaço de Minkowski. Mas os vetores variam da mesma forma que o vetor posição. Qualquer vetor varia da mesma forma que o vetor posição. Exatamente. Isso é o conceito de covariância. Qualquer quadro vetor se transforma com a mesma matriz. Exatamente. Então, isso aqui, a linha μ de x' é a transformação de Lorentz. É lambda μ kappa, a kappa de x. Isso nós estamos colocando aqui. E aí a mesma coisa vai acontecer com esse tensor aqui. F' μ de x', por transformação de lógica, o F' se transforma-se lambda μ kappa, lambda μ lambda, F kappa lambda de x. Tá lá. A mesma coisa acontece com a corrente. A corrente é um quadro vetor. Então, J' μ de x' é lambda μ kappa, J kappa. Então, são todas as transformações de Lorentz de todos os objetos que estão nessa equação. Agora, vamos começar a escrever
essa equação em função das grandezas líquidas. Para isso eu vou ter que inverter essas equações aqui. Como é que a gente inverte essa equação aqui, né? Essa equação aqui está escrita assim, ó, a linha, na verdade eu tenho essa matriz, vou esquecer o zinco, só para colocar em forma matricial. A matriz lambda vezes A. Então, se eu quiser inverter essa equação é o A vai ser a matriz lambda menos 1, atuando com a linha. Então, se eu quiser escrever, então, por exemplo, o ANI vai ser a matriz lambda a menos 1, li, capa, a linha capa. É a transformação. Estou esquecendo aqui o x' e aqui o x. Estou só pegando o índice vetorial, só para mostrar, né, que eu estou invertendo essa equação aqui. Então, essa equação aqui, claro, quando eu inverto, eu tenho que colocar aqui a matriz lambda a menos 1. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu quiser escrever, por exemplo, f mini em função das grandezas, deixa eu apagar aqui. Quando a gente for escrever o f mini de x, quer dizer, quando eu vou inverter essa equação aqui, vou botar uma matriz lambda menos 1 aqui e outra matriz lambda menos 1 ali. Então vai ficar lambda a menos 1 mi capa, lambda a menos 1 mi lambda, f capa lambda, f minha, capa lambda. Estou invertendo essas equações só porque eu quero escrever essas equações em termos das coordenadas linha. Então vamos botar lá. Então, claro, eu vou ter que rever a derivada. Isso aqui eu já sei inverter, está aqui, não apaguei, mas a gente já sabe. Isso aqui a gente já soube inverter também. É só voltar agora a derivada. Então, derivar. Aqui é derivar em relação a x'. Então, derivar em relação a x' é derivar em relação a x' e derivar x' em relação a x'. Então, derivada de x' então a gente já tinha lá, derivada de x' em relação a x', derivar isso aqui em relação a esse lambda de mi. Então, isso aqui está me dando lambda mi, e aqui está me dando o d' mi. Então, vamos começar a escrever tudo lá em cima. Quem é dmi? Porque dmi com índice baixo, espaço de hipótese, significa que eu estou derivando em relação à coordenada x' em cima. Então, isso aqui é esse termo aqui. Então, nós vamos colocar aqui esse dmi. Então, isso aqui vai ficar lambda, seguindo essa ordem, dmi é lambda, perdão, pessoal, é só uma coisinha só. Eu fiz coisa demais aqui, né? Aqui é derivado em relação a x', é melhor colocar assim, derivado em relação a x', quando eu estou com vários índices repetidos. A derivada em relação a x' é a derivada em relação a x' mi, e a derivada de x' mi em relação a x'. Perdão, cometi um erro aqui, eu estava usando o mesmo índice repetido aqui, que era o índice mi vetor. Estou derivando em relação a x'. Então eu vou derivar em relação a x' mi e derivar x' mi em relação a x'. E aí é só escrever a lei de transformação. Nós sabemos então que o quadro vetor se transforma assim: x' mi é lambda mi, por exemplo, mi, x'. Então, derivar em relação a x' mi vai ser lambda mi, e aí aqui a derivada em relação a x' mi. Tá assim. Estou usando isso aqui, eu derivei x' mi em relação a x', a lambda mi. Isso aqui. Estou já copiando. E aqui, derivar em relação ao índice, à coordenada contravariante, é a mesma coisa que ter a derivada com índice covariante. Então, só para colocar. Vamos colocar essa equação lá em cima. Só que com cuidadinho. Nessa equação, os índices mi, o índice mi já está contraído, e o índice mi é livre. Então, eu vou ter que ter cuidado de não jogar esses índices aqui. Eu vou substituir o dmi por essa equação aqui. Por essa transformação. O dmi vai ser, então. Mas aqui esse mi já está usado aqui. Então, eu não posso usar mi aqui. Vamos mudar o índice aqui para não dar confusão. Vamos chamar isso aqui de capa e isso aqui de capa. Agora está tudo ok. Eu vou levar o meu dmi como sendo lambda, capa, mi, derivada em relação a x' capa. Estou agora escrevendo essa mesma equação
no referencial linha, usando as transformações de Lorentz, né, ipsis litteris. Tá lá. Agora vamos usar isso aqui, a gente já sabe, tem que usar o F. Quem é F em função de F'? F em função de F' é lambda a menos 1 mi. Lambda a menos 1 mi. Vamos colocar aqui ρ, F', lambda ρ de x'. Estou usando aquela equação, transformando tudo. Mais esse termo aqui, mais que si. Agora, quem é a ni? A ni é lambda a menos 1 mi kappa, a linha ni, a linha kappa, perdão, de x igual a mi zero. E a mesma coisa, a corrente escrita em função da corrente do referencial linha. A corrente ali é J'. Então vai ser lambda a menos 1 mi kappa, J' kappa de x. Então agora eu estou com a equação escrita no referencial linha. Muito bem, mas vamos olhar essa relação aqui. Ó. Essa matriz aqui, ó, é lambda a menos 1 mi. Vamos pegar essa aqui, mi lambda, né? Essa aqui é lambda menos 1 mi lambda. E aqui é lambda mi kappa, né? Então está tendo esse índice aqui, está contraído com esse índice aqui. Então, isso aqui são matrizes inversas, né? Então, esse objeto aqui vai estar me dando um F de kappa lambda. Isso aqui eu estou pegando as matrizes inversas. Estou pegando a matriz lambda menos 1. Estou pegando a matriz lambda menos 1 e lambda e usando com essa inversa dela. Então, isso aqui vai me dar um delta de kappa lambda. Então, deixa eu apagar isso aqui vai apagar, e aqui vai ficar um lambda. Tá. E aí aqui eu tenho F' lambda. Essa matriz aqui ficou. Lambda. Agora, esse índice aqui é livre, é saturado. Eu posso chamar de kappa, se quiser, não tem nenhum problema. Aí aqui saturou, essa matriz ficou também, e aqui ficou. Então essa equação, essa matriz aqui de Lorentz, ela é constante. Então eu pude escrever essa equação, assim, do lado esquerdo, eu fatoro o lambda a menos 1 mi kappa. E aí aqui eu vou ter d' lambda, F', vou tirar o x', né? F' lambda kappa, mais psi a linha kappa, igual a mi zero lambda a menos 1 mi kappa J'. Então, a equação, ela mudou, porque esses termos aqui estão misturados. Mas agora, essa matriz que está aqui é a mesma matriz que está aqui. Então, nada me impede, por exemplo, de eu chegar agora e multiplicar isso aí pela matriz, sei lá, vamos dizer assim, alfa-ni. Se eu multiplicar pela inversa, lambda de alfa-ni vezes lambda menos 1 mi kappa, isso vai dar um delta de alfa kappa. Então, eu posso multiplicar pela inversa, pelo lambda, e aí esse kappa aqui fica alfa, esse kappa aqui fica alfa, e a mesma coisa aqui. Essa matriz desaparece e aqui fica alfa. Então, o que eu mostrei com isso? A gente mostrou, se aquela equação é válida no referencial S, no referencial S', as grandezas individualmente são diferentes, mas a equação é a mesma. Então, a mesma equação pode ser escrita colocando linha aonde não tem linha. Isso é o sentido da covariância. A covariância está dizendo, se uma equação ela é válida num sistema de referência, ela é válida em qualquer outro sistema de referência inercial, claro, com as grandezas da equação devidamente transformadas. Claro que o F' é diferente do F, o A' é diferente do A, o J' é diferente do J, mas a relação se mantém. Então esse é o sentido da covariância. Então essa equação realmente é covariante de Lorentz. Não precisa fazer nada disso, né? Porque a gente já está vendo que os índices estão casados, essa equação só tem um índice mi,
essa equação só tem in sine, esse lado aqui, e esse lado aqui só tem in sine. Então a equação está pronta para ser covariante. Mas a gente só quis demonstrar explicitamente, só para também chamar a atenção, né? No sentido de covariância, é isso. Aqui, as grandezas mudam, mas a relação que liga as diferentes grandezas mantém a forma invariada. Então é isso aí que a gente está chamando de covariância. Se uma equação é válida em um sistema de referência, ela é válida em qualquer outro sistema de referência inercial. Ou seja, o conceito de covariância está ligado ao fato que se um tensor é nulo para um observador, o tensor é nulo para qualquer outro observador. Né? A relação que caracteriza a transformação de um tensor, por exemplo, imagina que eu tivesse esse tensor aqui, Mk, né? Então a transformação de Lorentz dele é T', Mk, e x' vai ser lambda, ρ, lambda, sigma, lambda, kappa, lambda, tudo isso aqui atuando em T ou sigma, lambda de x. Isso é o que caracteriza a transformação desse tensor. Claro, se esse tensor é zero aqui, então por homogeneidade, ele é zero para qualquer outro observador que difira dele por uma transformação de Lorentz. Então, isso é o sentido de covariância. O tensor é uma grandeza que se anula para um observador, ela é nula para qualquer outro observador. Então essa equação é uma equação tensorial. Quer dizer, se isso aqui é zero para um observador, isso aqui é zero para qualquer outro observador. Então esse é o sentido da covariância. Então, covariante está ok. Então, a gente essa equação respeita a simetria de Lorentz. Agora, a simetria de Gauge é que aí está incriminada. Por quê? A simetria de Gauge, lá do eletromagnetismo, nós nos lembramos, né? A simetria de Gauge, ela é uma simetria tal que o campo amigo, ele pode ser transformado em campo linha e varia nesse quadro gradiente, uma função alfa qualquer. Então é claro que o nosso tensor F', ele vai no F' construído, né, com esses alinhos aí, né, que vai ser dmi, a linha mi, menos dmi. Aqui, esse linha agora é o linha só da transformação de Gauge, ele não é transformação de Lorentz, não é transformação espaço-temporal, é uma transformação só no espaço dos campos. Eu não toco no x, quer dizer, a linha mi de x é igual a mi de x mais d alfa de x. Então é uma transformação no espaço dos campos, não no espaço das coordenadas. Por isso que eu não mexo o d', eu não coloco d' aqui. F' construído só com a linha. Aí é claro, se eu substituo essa relação aqui e aqui, esses termos aqui se cancelam, e aí a gente tem F' invariante. Porém, esse termo aqui não é. Essa equação, se eu fizer uma transformação de Gauge, eu posso escrever o F igual ao F'. Então isso aqui vai ficar dmi, F' mi de x, mais psi ani. Mas quem é o meu ani? O meu ani vai ser o meu alinha ani, x, né? Mas aí vai aparecer um termo novo, menos psi dmi alfa de x. E isso aqui igual a mi0 J. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge, que é essa transformação aqui, esse termo aqui viola. A equação mudou. Essa equação aqui era a equação que deveria ser válida. Tudo linha. Mas esse termo aqui violou. Então, se o psi é zero, obviamente, com psi igual a zero. Esse termo não tem. E esse termo não tem. Então, eu tenho que F' igual a F, a equação se não tem invariante. Então, esse termo quebra a simetria de Gauge. Agora, o fato de ele quebrar a simetria de Gauge inviabiliza essa formulação. Então, o fato de eu agora ter mantido a simetria de Lorentz. Então, a simetria de Lorentz ela é boa porque ela garante que esse problema, essa descrição é uma descrição compatível com a relatividade especial. Mas agora eu quebrei a simetria de Gauge. No caso de Maxwell, nós não quebramos. Nós temos a simetria de Gauge. As equações de Maxwell são simétricas do ponto de vista das transformações de Gauge, e essa equação não é.
Aí a pergunta é, isso tem assim, futuro para dar alguma física ou não? Então aí a gente tem que ver o que a gente quer. A gente está dizendo que essa descrição, ela está descrevendo a dinâmica, né, a propagação de uma onda que na descrição de partícula tem massa, ou seja, se propaga uma relação de dispersão que a gente viu, que não é mais a relação de dispersão de massa, tinha aqui aquele termo, né? Si, eu acho que tinha Si, aí até aparecia o C2, H quadrado, então a gente tinha esse termo de massa aqui, este 1. O que eu posso estar descrevendo com isso? Será que a gente está descrevendo alguma coisa sensata com isso? É o fato dela ter essa divergência igual a zero, a quadra divergência igual a zero, ela está me eliminando a componente a zero, está me eliminando o escalar do problema. Então, o que isso aí pode estar descrevendo? Então, a gente pode olhar, por exemplo, isso aí pode estar descrevendo o seguinte tipo de interação. Deixa eu apagar aqui, essa equação a gente viu, ela satisfaz a seguinte equação de onda. Lembrando da condição subsidiária que a gente tinha aqui, D'Alembertiano mais Si atuando em Ani no vácuo, igual a zero, em presença de corrente. Está me dando isso aqui. Vamos olhar, por exemplo, o que significa o campo gerado por essa distribuição aqui. Vamos supor que eu esteja olhando o limite estático. Então, eu não tenho dependência temporal. Eu tenho uma corrente aqui, a minha corrente J ali, ela só tem a componente zero. Estou descrevendo uma distribuição estática. Ela não tem essa parte. Essa parte aqui seria, vamos dizer, carga e movimento. Eu não tenho. Então, eu vou dizer que a minha componente zero, né, que é o C vezes ρ, eu vou associar esse ρ aqui, isso aqui vai ser C, esse ρ aqui eu vou estar associando uma carga multiforme, por exemplo, localizada na origem. Essa é a minha fonte. Então, a minha fonte vai ser, então a gente vai ter que dar D'Alembertiano. Então, isso aqui é 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, mas o problema é estático, então não tem derivada temporal. Então, esse termo aqui fica menos laplaciano, mais que Si. E aí aqui eu só tenho a componente zero. Vou pegar aqui o A0, que é φ sobre C. E aqui eu vou ter Mi0, e aí a minha corrente é essa aqui, é C, quer dizer, a minha fonte é uma densidade multiforme. C, vem daqui, vezes Q, que é a densidade. É uma carga por unidade de volume, carga multiforme localizada na origem. Aí isso aqui vem para cá o C2. C2 é 1 sobre Mi0, ε0. Então esse C, com esse C, com esse Mi0, acaba dando um ε0. Então a gente ganhou no final do dia que esse campo, ele pode ser percebido dessa forma. Aqui nós vamos ter o potencial, quer dizer, o φ, e aqui vamos ter E sobre ε0, e aqui delta de x. Então esse problema nada mais é do que a função de Green associada a esse operador. Se a gente vai para o espaço dos momentos, a gente vai ter, escrevendo isso aqui no espaço de Fourier. Então o meu campo φ, ele é φ, não tem dependência em dele, só dependência em x. Trabalhando no limite estático. Vamos fazer a transformação, a representação de Fourier desse campo. D3K sobre 2π terceira, efetivo K, é aí Kx. Representando esse campo através da sua integral de Fourier. Então, é claro que o Laplaciano vai produzir o Laplaciano atuando em φ, ele Laplaciano passa, chega aqui e produz um K2. Então, o Laplaciano aqui vai produzir um K2, mais que Si. Tudo isso atuando na transformada de Fourier do campo. Efetivo de K. E sobre ε0. Agora a gente tem a representação da função delta. Delta 3 de x, né? D3K sobre 2π terceira, e aí Kx. Então a gente vai ter essa integral em Kx do lado esquerdo, do lado direito. Então a gente pode arrancar, quer dizer, isso aí vai valer só para
os coeficientes de Fourier. Então, a transformada, quer dizer, no fundo a gente está dizendo que no espaço de Fourier, a função delta é 1, quer dizer, a transformada de Fourier da delta é 1. Então fica igual a 1. Estou passando para o espaço de Fourier, quer dizer, essa equação lida no espaço de Fourier, é isso aí. Então, se eu souber φ tilde k, eu sei quem é o meu φ. Então, é só colocar quem é o φ tilde k. Φ tilde k é Q sobre epsilon 0 vezes 1 sobre K2 mais 5. Isso aqui. Então, se eu fizer essa integral no espaço dos momenta, eu sei quem é o φ de x. Então, é só para lembrar vocês, todo mundo já fez o curso de física básico, de chamado também, que é geralmente métodos de matemática da física, a gente estuda variáveis complexas, faz essa integral aqui, por continuação analítica, né, faz a integral do plano complexo, e essa integral que ela vai dar para a gente no final do dia, ao Q sobre epsilon 0, aí aqui vai produzir a exponencial de menos raiz de φ vezes módulo de x sobre 4π módulo de x. Potencial do carro, É o potencial do carro, exatamente. Se o ψ for igual a 0, a gente ganha exatamente o potencial colombiano. Então, é o potencial. Então, a gente está vendo o seguinte, esse campo, se houver uma carga puntiforme, esse campo vai gerar um potencial que vai estar caindo, quer dizer, para distâncias muito grandes, né? Isso aqui tende a 1, isso aqui vai tender a 0, né? Quer dizer, para distâncias muito grandes, isso aqui é elevado a 1, para distâncias muito grandes, vai tender a 0, assim, tende a 0. Colombianamente, quer dizer, depois essa exponencial aqui, a partir de uma certa distância, né? Isso aqui é 1, na origem, isso aqui é claro que diverge, mas depois esse potencial aqui ele vai cair mais rápido que o potencial colombiano. O potencial colombiano vai cair um pouquinho mais lento, porque ele tem essa exponencial, ele cai mais rápido, e o potencial, quer dizer, no fundo, o que esse campo está dizendo, o que esse sistema está me dizendo? Que eu tenho uma blindagem da carga elétrica. Se o potencial fosse o colombiano, esse potencial teria um alcance muito grande, ele iria até o infinito. Agora, como eu tenho esse fator de exponencial aqui, para distâncias, módulo de x, né, maiores, muito maiores do que 1 sobre raiz quadrada de φ, lembre-se que φ tem dimensão de comprimento a menos 2. Aqui. Então, a raiz de φ tem dimensão de comprimento a menos 1, então isso aqui tem dimensão de comprimento. Então, para x muito maior do que esse comprimento aqui, o meu potencial já é praticamente zero. Então, esse potencial só é sentido até uma certa distância, ao passo que o colombiano não, ele vai até o infinito. Então, esse sistema, quer dizer, esse spin 1 massivo, uma interação mediada por um spin 1 massivo, ela blinda a interação. Por isso que esse sistema é interessante, a interação eletrofraca, né? A interação eletrofraca ela se processa no interior do núcleo atômico. O alcance da interação fraca é na faixa de 10 a menos 15 metros. Então, isso significa que eu estou nessa faixa de distância. Então, essa escala de distância é na faixa de 10 a menos 15 metros. E aí, claro, eu posso fazer a conversão dessa distância para massa. E isso vai dar uma massa na faixa dos 10 a 2 joules, que é a massa típica, né, do bóson vetorial intermediário. Então, vamos dizer, esse sistema, fisicamente, ele pode ter um sentido. Ele vai estar descrevendo para nós algum tipo, quer dizer, esse campo, né, agora, com esse termo de massa aí, φ, é aquilo. Φ não é uma massa, φ é um comprimento a menos 2. Mas a gente mostrou que esse φ está ligado, é um comprimento, o raiz de φ é um comprimento a menos 1. Ele é o inverso do comprimento de onda de Compton da partícula. O comprimento de onda é H cortado sobre MC. Esse cara aqui é o inverso. Então, esse raiz de φ, ele está ligado com a massa da partícula. Então, dessa forma aqui. Então, o que a gente está querendo dizer com isso é que essa interação tem um sentido. Ela é invariante de Lorentz, mas não é invariante de Gauge, mas ela pode estar representando uma espécie de uma interação em que a carga é blindada. É essa que é a interação. Então, eu diria que faria sentido a gente caminhar com isso. E, de fato, esse campo aí, que é o chamado campo de Maxwell-Broca, é o campo que descreve, por exemplo, né, no limite
um limite de baixas energias, ele descreve, por exemplo, o W+, o W- e o Z0. Porque são campos que têm massas dessa faixa, portanto, a interação deles tem um alcance nuclear, e aí a gente tem essa interação confinada no interior do núcleo atômico. Bom, esse exercício aqui, eu não vou fazer, todo mundo acha que sabe fazer, faz a continuação analítica, faz a integração no plano complexo, a gente vai ter um polo para I raiz de Xi, e menos raiz de Xi, faz a integral aqui por cima, e aí a gente ganha esse potencial digital aqui. Quando eu fizer a integral, eu vou fazer a integral, né? Desse contorno fechado aqui, ela tende a zero, a integral de menos a mais infinito vai por aqui, e aí eu tenho uma integração no plano complexo, onde eu tenho um polo no interior do contorno. Então, pelo teorema de Cauchy, essa integral vai ser 2π vezes I vezes o resíduo do integrando nesse polo aqui. O resíduo é para módulo de capa igual a Xi, I raiz de Xi, e módulo de capa igual a menos I raiz de Xi. Quando eu colocar o I raiz de Xi aqui no módulo de capa, ele vai dar justamente o potencial do carro. É só fazer a continuação analítica e fazer a integral do plano complexo. Então, eu diria que esse sistema está mais ou menos entendido. Vale a pena. Professor, Pois não. o fato de quebrar a invariância de caminho, isso remete a um significado físico direto ao potencial em vez do campo? Sim. O potencial, aí sim. Boa pergunta, boa observação. O potencial, aí fica, eles, no caso de Marx, fica mais fundamental do que campo, porque aí agora, não é, no caso de Marx, se a gente ficar assim, é campo, é campo, mas o potencial não é observável, porque ele sofre transformação de Gauge, o que é observável, o que é físico é o campo, mas a gente adota o ponto de vista do fundamental é o potencial. Agora, no caso de prova, não tem como. O campo, quem é fundamental é o potencial. Isso causa bem com o efeito Arabon. E o efeito Harlan-Bond vai de encontro a isso, porque o efeito Harlan-Bond diz que quem é importante é o potencial, né? É isso mesmo. Vamos lá então. Bom, agora vamos trabalhar essa equação. Então, tudo isso aqui a gente pode esquecer ali, foi só perguntando a pergunta aí. Vamos começar onde eu queria. Então a gente chegou a essa equação. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato. Queria aqui mostrar a vocês que a gente vai ter um conflito na hora de calcular o tensor de energia-momento, pelos dois métodos que nós já estamos habituados a fazer. O método não canônico, que é o método de olhar direto a equação de campo, e depois o método canônico, que a gente trabalhou um pouco, né? Que tem aquela expressão fechada do tensor de energia-momento. Vou mostrar que tem um conflito desses dois módulos, e vamos ver quem é melhor, como é que a gente resolve esse conflito aí. Vamos pegar em antiluva essa equação, deixa eu partir dela, e vamos fazer o que a gente tem feito sempre. Vamos pegar essa equação e vamos multiplicar pelo campo. F de K. Vamos fazer esse exercício que a gente tem feito, né? Só que agora a gente vai fazer com essa equação, que é a equação de prova. Então vamos lá, vai ter FI, FI, vezes o FI. Aí vamos ter esse termo aqui que é mais que si. Aí, FI. Depois aqui do zero. JI. Pessoal, só para lembrar de como esquecer. Semana que vem, quinta-feira, eu vou ter que estar fora. Então o Yuri vai dar aula para vocês, o monitor. Só que ele vai dar uma aula mesmo, ele não vai fazer exercício não. Eu vou pedir para ele começar a fazer e depois eu vou continuando. Ele vai começar a estudar essas chamadas configurações topológicas. A gente vai estudar os INCs, que são importantes, né? Cosmologia, astrofísica, matéria condensada, os sólidos. Depois nós vamos estudar os vórtices magnéticos, monopolos magnéticos e instantons, texturas e mélons. São 7 configurações topológicas importantes que a gente tem. E essas configurações topológicas, elas podem desempenhar um papel fundamental, sobretudo na QCD, nas teorias de Gauge não abelianas. Por exemplo, os instantons. Existe uma corrente, né, de pesquisa que associa o vácuo da eletrodinâmica, a cromodinâmica quântica, não é um vácuo trivial, é um vácuo de ínstant. Ou pode ter, do ponto de vista da supersimetria, o vácuo da cromodinâmica quântica pode ser um estado ligado de monopolo ou de um antimonopolo. Então, é importante a gente
representar esses chamados defeitos. O pessoal da matéria condensada e da astrofísica chama muito de defeitos topológicos, né? Tem aquele famoso livro do Vilenkin, que é Topological Defects, que o pessoal estuda muito cordas cósmicas, que na verdade é o vórtice magnético, cordas cósmicas, texturas, monopolos, ístatos. Então essas configurações elas são importantes, tanto esses defeitos podem ser importantes na formação de várias estruturas do universo, cordas cósmicas podem ser responsáveis pela aglutinação de galáxias, como também na física de partículas. Então na física de partículas nós podemos ter essas configurações topológicas associadas a configurações estáveis do meu sistema. Muitas vezes, mecânica quântica, a gente sempre imagina que um sistema flutua em torno de um vácuo, de uma configuração de mínima energia, e o meu sistema quântico ele vai representar as flutuações com respeito a esse mínimo de energia. Mas a gente pode ter configurações de campo que são estáveis não por serem mínimo de energia, mas por terem associadas a si uma conservação de uma chamada carga topológica, que o Yuri vai mostrar para vocês. Então, a gente pode, às vezes, estudar as oscilações quânticas de um sistema não em torno de uma configuração de mínima energia. Pode ser uma configuração que não tem energia mínima, mas ela tem uma estabilidade topológica. Então, você pode pegar o teu sistema, ele pode estar numa configuração topológica, que não é mínimo de energia, mas ela é estável. A estabilidade dela não é pela energia, é pela topologia. E aí você pode fazer o teu sistema flutuar em torno dessa configuração. E aí, as flutuações quânticas com respeito a essa configuração são muito diferentes das flutuações quânticas com respeito às flutuações estudadas em relação ao mínimo de energia. E aí a pergunta que a gente pode se fazer na cromodinâmica quântica, por exemplo, os quartos e depois os estados ligados, será que eles não são então flutuações em torno, não do mínimo de energia, mas em torno de uma configuração topologicamente estável? Seria, por exemplo, o fato instantâneo do QCD. E aí tem muitos desdobramentos isso. Por exemplo, a possibilidade de que você que está gostando dos áxios, aquele termo axiônico que você está interessado, ele pode ser o reflexo de que o vácuo da QCD não é um vácuo de mínima energia, mas é um vácuo instantâneo. Ou, por exemplo, o momento de polo elétrico do nêutron. Compreender esse momento de polo magnético elétrico do nêutron na QCD com base na existência de um estado fundamental, de um vácuo da QCD que seja, por exemplo, ínstant, ou essas chamadas blue balls. Então, essas configurações topológicas são importantes também em física de partículas. Então, a gente vai fazer aquele curso, esse curso é um curso de campos clássicos, e essas configurações, elas são soluções das equações de campo clássicas, elas não são configurações quânticas. A gente pode, sim, depois quantizar o sistema em relação, considerando flutuações em relação a essas configurações. Eu posso ter, por exemplo, uma configuração de mínima energia, quer dizer, a configuração de mínima energia está aqui, e eu posso quantizar o meu sistema, por exemplo, em relação a essa configuração que não é de mínima energia. A gente fala, poxa, mas como é que eu vou flutuar em torno de um equilíbrio instável? Mas depende, se essa configuração de equilíbrio instável tiver uma carga topológica conservada, tiver uma conservação de uma grandeza topológica, ela pode não ser estável do ponto de vista da energia, mas ela é estável do ponto de vista da topologia. E aí faz sentido a gente flutuar o sistema em torno desse máximo local de energia, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar. Então, o Yuri vai conversar com vocês na semana que vem, só para avisar vocês aí, os químicos e os sólidos. Depois a gente vai fazer os vórtices magnéticos e as portas chamadas portas cósmicas. Depois a gente tem os monopolos magnéticos. Depois vão ter os ístatos, meros, texturas. São 7, né? E aí a gente vai dar a referência para vocês, o Yuri vai estar usando o livro do Hayarama, e tem uma referência que eu vou deixar com vocês, que é muito boa também, é um físico, é um Reviews of Modern Physics, do Alfred Actor. É um livro, é um físico, é um Reviews of Modern Physics, no final dos anos 70.
clássico, ele tem tudo. Exaustivamente tem tudo. Isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa simples no sentido de que não é matemática nem ciência, são equações diferenciais, não lineares, acopladas, mas que você tem métodos de solução. A questão não é tanto tirar as soluções, os matemáticos já tiraram. A questão é interpretar as soluções e dizer como enquadrar essas soluções em sistemas físicos interessantes. Né? Qual é o papel do instanton, por exemplo, no modelo padrão? Qual é o papel de um kink, por exemplo, para compreender a formação de estruturas no universo? Ou qual é o papel de um kink no material ferromagnético? Então, essas configurações topológicas, né, no ferromagnetismo aparecem esses sólidos também. Então, quer dizer, essas configurações, cordas cósmicas, vórtices magnéticos que aparecem nos supercondutores, né, aqueles chamados vórtices de Abrikosov, que se formam nos supercondutores, né, do tipo 2. Então, a gente tem várias possibilidades, até esses campos clássicos, né, essas situações com essas chamadas configurações topológicas clássicas, elas podem ter um papel muito interessante. Muitos sistemas físicos de diferentes áreas da física. Uma coisa muito interessante que tem se estudado agora é o papel de sólidos na fotossíntese, por exemplo. É o papel de sólidos na biologia. Os sólidos associados ligados à molécula de clorofila. Então já tem resultados muito interessantes sobre isso. Até eu li um artigo muito interessante, que depois se vocês quiserem eu mando para vocês, que o título do artigo é Mathematics is the next biologist microscope. Quer dizer, a matemática como sendo o futuro microscópio da biologia. Como a matemática já é para nós da física, né, um aparelho de detecção. Né? Segundo Dirac, lá em 1939, ele já dizia, talvez o melhor aparelho de detecção da física seja a matemática. Né? Depois surgiram os aceleradores, os grandes observatórios, mas as ondas gravitacionais, elas foram, vamos dizer, muito estudadas a matemática que identificou as ondas gravitacionais, os buracos negros, a antimatéria, os quarks, o bóson de Higgs, tudo isso veio da matemática. Então a matemática ela descobriu coisas da natureza para nós. E depois, a matemática tendo aberto o caminho, nós construímos os aparelhos. Esse biólogo da Universidade de Columbia, em Nova York, está dizendo que o futuro da biologia também está na matemática. Que o melhor microscópio que a biologia vai ter é a matemática. Então isso eu acho que é interessante a gente olhar um pouco, às vezes, esses aspectos matemáticos, né? E depois a gente saber aplicar na física. O matemático pode resolver a questão e depois na física, né? A gente vai tentar ver como enquadrar essa questão matemática no problema físico concreto. E é interessante que essas configurações elas começam a ser usadas em biologia também. Você vai estudar transporte, né? Porque a química, a fotossíntese é transporte de energia, foto, né? Elétron que faz modelamento. Então o que você tem aí são equações de transporte, né? E essas equações aí têm às vezes soluções, elas são equações não lineares, que têm soluções tipo sólido, tem solução tipo vórtice. Então vale a pena a gente ver que isso aí tem um desdobramento para outras áreas que não só física também. Muito bem, então vamos começar a trabalhar isso aqui. Vamos fazer assim. Bom, aqui a gente já está sabendo o que fazer, eu já vou dar um intervalo de tempo, tá? A gente quer produzir uma equação de continuidade a partir daqui. Nossa, aqui ficou assim. E aí a gente vai. Multiplicou a equação. Eu só multipliquei a equação disso, para não F indicado. Contrair essa equação com essa grandeza. E aí a gente agora subtrai essa derivada de F indicado. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Esse termo aqui, ó, ele está assim, ó, ele é ani de mi a capa menos de capa ani. Então vamos escrever esse termo dessa forma só. Esse termo aqui, ele é ani de mi a capa. Eu vou escrever ele como sendo de mi do ani a capa menos de mi atuando no ani. Então esse termo aqui, na verdade, são esses dois termos aqui. Agora, esse termo aqui se desdobra em dois. Então, eu estou escrevendo esse primeiro termo assim. Vai aparecer aqui mais si. Aí vai aparecer deni atuando no ani a capa. E aí aqui menos si, deni, ani
Aí agora vamos trabalhar esse segundo termo. O que a gente quer é colocar esses termos, né, como derivadas quadroddivergências para ter uma equação de conservação. Aqui a gente já está vendo o seguinte, esse termo é zero. Bom, esse termo é zero, não, esse termo está ligado, vamos deixar isso que a gente vai usar depois, a equação de movimento, porque ela vai relacionar esse termo aqui com a corrente e com o próprio devido F. Então vamos deixar esse termo aqui. Agora vamos trabalhar esse segundo termo. Esse segundo termo é menos, vamos ficar menos que 5. Ele está assim, ani, d kappa, ani. É esse segundo termo. Ani, d kappa, ani. Só que a gente está observando, ó, que esse termo aqui é um campo vezes a sua derivada. Então isso aqui no fundo é a derivada de um quadrado. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos que 5 d kappa de 1 meio do ani ali. Se eu desenvolver esse termo aqui, eu vou ganhar 2 vezes esse termo aqui. Tem aquele fator meio que cancela. O 2 cancela com meio e reproduz esse termo. Porque na verdade é isso aqui. Eu tenho um campo vezes a derivada desse campo. Então uma coisa, né? Vamos dizer, x vezes derivada, f vezes derivada de f e a derivada de f2. Tá aqui. Então esse termo já é, por si só, um termo típico de equação de continuidade. E aqui esse termo aqui, μ0, J-ni, F-ni. Agora vamos fazer aqui, ó. Aqui já está a equação de continuidade. Aqui já está a equação de continuidade. Aqui não. Aqui está, aqui não. Isso aqui vai ser, já sabe, deve ser um termo tipo de dissipação, porque é a interação do campo com a corrente externa. Se esse termo é zero, a gente ganha uma equação de continuidade genuína. Se esse termo não for zero, a gente deve ganhar o que está fazendo a energia, para onde a energia do sistema está indo, a troca de energia com o agente externo, com a fonte externa que eu jogo. Vamos usar aqui o que a gente está acostumado a fazer. Apesar desse campo agora não ser exatamente o campo de Maxwell, isso aqui, essa relação aqui, me habilita a usar a identidade de Bianchi. A identidade de Bianchi, ela sai dessa relação aqui. Dmi, F de kappa, mais Dmi, F kappa, mi, mais D kappa, F de igual a zero. Então, Dmi, F de kappa, vamos usar a identidade de Bianchi aqui. Então, eu vou substituir isso aqui por identidade de Bianchi. Dmi, F de kappa é menos Dmi, F kappa mi, menos D kappa, F mi. Vamos colocar isso aqui dentro. Já vai ficar com o sinal mais. Mais F mi. E aí eu vou ter aqui Dmi, F kappa mi, mais F mi, D kappa F mi. Eu usei aqui, nesse termo que tinha aqui, com o sinal menos, eu substituí esse termo pela identidade de Bianchi. E aí esse termo aqui também, ó, campo, derivada, campo, derivada do campo. Então isso aqui é derivada do campo ao quadrado. Então isso aqui eu posso escrever como sendo d kappa de 1 meio de F mi, F mi. Ficou para nós resolvermos esse termo aqui. Então está quase tudo sob a forma, ó, equação de continuidade, equação de continuidade, equação de continuidade. Esse aqui ainda não. Esse aqui também não. Vamos usar agora esse termo aqui. Vamos trabalhar esse termo aqui, ó. F mi, Dni, F kappa mi, né? Então vamos fazer o mesmo truquinho. Vamos escrever isso como uma derivada do todo. É Dni de F mi, F kappa mi. Porém, subtraindo de menos Dni F mi, F kappa mi. Tá, então eu vou substituir esse termo aqui por isso aqui. Agora aqui, ó, deixa eu trocar aqui, ó. F mi, eu vou botar F mi. E aí vou botar aqui um sinal mais. Só que Dni, F mi, eu vou voltar a usar a equação de campo, ó. Dni, F
Mi mais Si a Mi igual a Mi0 J Mi. Então eu vou poder substituir esse D Mi, F Mi que está aqui pela equação de campo. Mi0 J Mi, Mi0 J Mi menos Si a Mi. E aqui é K para Mi. Certo? Bom, esse termo que está aqui, ele está dando para nós. Opa, é isso aí, né? Tá certo. Esse termo que está aqui, Mi0 J Mi vezes F K para Mi. Bom, vai ficar desse lado aqui, né? Vamos deixar, vou trazer ele para cá. Posso, esse termo aqui é Mi K. Esse aqui está Mi K. Eu vou chamar esse Mi aqui de Mi, porque esse índice é saturado. Vou chamar esse índice de Mi, vou chamar esse índice de Mi e vou chamar esse Mi de Mi. E aí esse termo que está aqui, ele está Mi0 J Mi F K Mi. Do lado de cá. Está aqui, ó. Ele é Mi0 J Mi F K Mi. A gente pode trocar a ordem aqui. Ele fica Ni K, mas aí fica com sinal menos. Então ele vai aparecer do lado esquerdo, quer dizer, esse termo aqui, que eu já estou dando conta, né? É esse aqui, ele vem para esse lado. E aí ele se junta com um sinal mais aqui, para dar um fator 2. Que é vindo desse termo, apagar isso aqui. Então esse termo aqui, agora, sobrou, então, esse termo aqui, vamos ver qual é a relação dele com isso, olha só. Nesse termo aqui, o Mi é saturado e o Mi é saturado. Vamos fazer a troquinha, vamos chamar o Mi de Mi. E o Mi de Mi. Para esse termo ficar próximo, ele está do mesmo lado, tá? Ele está aqui, ó. Então, esse aqui é Mi Mi, aquele ali é Mi Mi. Então a gente troca aqui e dá um sinal menos. Aí a gente troca aqui também dá outro sinal menos. Então esse termo aqui acaba sendo transformado nesse aqui. Então aqui vai dar um fator 2 também. Então, esse termo aqui já foi retirado. Daqui saiu esse termo que se juntou com aquele e saiu esse termo que se juntou com esse. Mas sobrou esse termo aqui do lado esquerdo. Então no lugar disso aqui a gente já colocou os fatores 2 devidamente, então eu posso substituir isso que está aqui por esse pedacinho aqui que sobrou, que é menos que Si, deixa eu apagar aqui. Menos que Si a Mi F K Mi. O que sobrou aqui? Menos que Si a Mi F K Mi. Vai ser mais que Si a Mi F Mi K. Vou colocar isso aqui. Então esse termo que apareceu aqui, ó, ele veio da onde? Veio daqui. Então olha só, na verdade, esse termo aqui, que apareceu aqui, ele é igual a esse aqui, mas esse aqui eu já tinha transformado. Ó. Esse termo aqui que tem Si, ele virou isso aqui e virou isso aqui. Mas vocês vão lembrar, esse termo que está aqui, ele é um desdobramento daqui, quando eu usei as identidades de Bianchi e consultei as equações de movimento. Então, eu posso fazer com esse termo exatamente o que eu fiz com esse. Ele está exatamente igual a esse. Então, quando eu abrir, aí eu vou abrir isso aqui, temos dmi a k menos dk a ni. Então, quando eu fizer essa abertura aqui, esse termo vai fazer exatamente igual a esse. Ele vai jogar um fator 2 aqui, e vai jogar um fator 2 aqui, e vai desaparecer. Tá? Porque esse termo que apareceu aqui, ele veio desse. Ele não é desdobramento desse termo. Ele saiu daqui, eu usei as identidades de Bianchi. Depois que eu usei as identidades de Bianchi, apareceu um termo que eu usei as equações de campo, daí ele entrou aqui. Ele entrou aqui, como entrou esse fator 2, como entrou esse fator 2. Só que esse termo aqui tem a mesma estrutura desse que eu já tinha trabalhado. Então, se eu fizer aqui o mesmo trabalho que eu fiz aqui,
que é abrir essas derivadas e depois formar derivadas de produto, esse termo aqui vai dar exatamente esse e esse. Então, ele vai produzir esse fator 2. Então, a gente ficou com uma equação que agora está já totalmente fechada, né, em termos de equação de continuidade. Vamos só agora acertar os índices, né? E aqui, esse termo aqui, com esse termo aqui, vou colocar só uma coisa nessa termo, talvez eu tivesse que trabalhar, porque esse aqui ainda não é uma equação de continuidade muito boa, né? Esse termo aqui está ok. Ele está fechado. Esse termo não é zero, porque vai aquela função na conservação de carga? Não, ele não é zero. Porque pela condição. Peraí, deixa eu ver uma coisa que nós usamos, ele é zero se nós usarmos a conservação de carga, né? Tá certo, sem dúvida. Mas assim, até esse ponto, acho que em uma hora nós usamos a conservação de carga, mas Isso que faz. exato. Se a gente não usar a conservação, boa questão. Se a gente, aqui, ele ficou, se nós usarmos a conservação da carga, ele é zero. Se nós não usarmos a conservação da carga, ele não é zero. Então, se nós não usarmos a conservação da carga, tá certo. Esse termo aqui é o seguinte, vou colocar aqui. Pela conservação, não conservação da carga. Usando a equação de campo. Vamos dizer que a conservação da carga, se eu não estiver ainda usando a conservação da carga, eu aplico a derivada à equação de campo. Então, a gente tinha aqui que se dNi é igual a B0 dNi Jni. Certo? Então eu posso relacionar esse termo aqui com essa com a divergente da corrente. Quer dizer, isso aqui vai me trazer uma contribuição, né, devido à corrente. Então, eu acho até interessante a gente fazer o seguinte: normalmente, o exercício, quer dizer, o que se faz, né, é supor que essa corrente é conservada e esse termo desaparece, como você observou. Mas vamos deixar que não. Vamos levar ele até o final. Depois no final a gente pode dizer, isso aqui pode ser zero ou não. Então esse termo aqui, pelas equações de Kant, vamos usar isso aqui. Eu aplico a divergência aqui, se dNi é Ni é igual a M0 dNi Jni. Então, se dNi é Ni, é M0 dNi Jni. Então a equação de Kant, né? Vou apagar isso aqui. Então, se dNi é Ni, M0 dNi Jni. Pela equação, só para lembrar, que eu mesmo não me esquecer depois. Tem esse fator 2, e aí nós usamos isso aqui. Nós juntamos isso tudo aqui, nesse termo que está aqui, para ficar clarinho. Então, ficou menos 2, dNi, Mi0, menos 2, Mi0, dNi, dNi Jni, exato. Perfeito. Agora vamos organizar a equação de campo. Então aqui eu tenho esse Mi e K. Vou transformar esse índice aqui em Mi, para poder uniformizar. Então eu posso chamar esse índice aqui de Mi, e aqui eu boto um delta de Mi K. E aí aqui, para evitar essas repetições de índice, vamos chamar cossígua para cossígua. Quero encontrar, perdi um pouquinho lá. Oi? Quer encontrar a conservação de energia no momento. Isso, eu quero encontrar o vetor de point, a densidade de energia e a conservação de energia em momento. Isso. Tá. Esse termo aqui, vamos chamar aqui também de dmi, e aí vamos chamar isso aqui de mi. Aqui já, tudo bem? Aqui eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou chamar menos si, delta, de mi, kappa, dmi. Então a gente conseguiu fatorar esse dmi, esse termo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse termo aqui para cá, se não mais. Vem para cá, mais 2 vezes Mi0 dI. Ele está do lado de lá, do lado esquerdo, o sinal menos, vem do lado direito com o sinal mais. Esse si desapareceu porque ficou Mi0 dI Jni. Vezes a K. Estou tirando esse termo só para não confundir, deixa eu riscar logo ele. Tá certo. E aí a equação foi ficando toda organizadinha. Então vamos botar o seguinte, vamos dividir agora tudo por 2. Tem esse 2 aqui, tem esse 2 aqui, aqui vai ficar 4.
Professor, aí fica 4 mesmo. Esse Vai termo, ficar um quarto, ele era o meio. não, mas esse termo aí, ele não vem porque esse termo, ele veio desse termo do meio Esse da termo equação. aqui ele era A derivada de A. Aí eu botei derivada de 1 meio de A2. Certo. Quando Mas eu divido- digo, ele nasceu desse termo do meio da equação, ali em cima. Esse termo aqui nasceu daqui, né? Foi Esse termo aí não está certo também, né? Era isso, esse termo, O ANI FK. isso. E aí, quando aparece um si ANI FK, né, do termo que veio do primeiro Não, termo, esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, deixa eu ver uma coisinha só. Esse termo aqui, ele, só para me lembrar as origens dele. Ele estava lá, a gente tinha um si, né? Porque eu acho que foi apagando tanta coisa, mas a gente tinha esse termo aqui. Aí a gente esse termo aparece de novo na equação. Aí meu ponto é, se ele duplica, esse termo de baixo também duplica. Entendeu? esse termo de baixo, o que tem? Porque lembra que do primeiro termo aparece um termo idêntico ao segundo na Isso. equação? Aí esse, é por causa desse reaparecimento que tudo duplica. Exato. Aí esse termo de baixo já não vem do termo do meio também, ele deveria ser duplicado. Não, também. ele já tinha tempo. Inclusive, deixa eu ver uma coisinha só, aqui estava o meio, né? Se a gente dividir, vai ficar um quarto, né? Isso. Aí quando você duplicou de cima, não duplicou ele, eu fiquei na dúvida. Cara, deixa eu ver agora, porque eu dupliquei esse aqui, Duplicou o outro e não duplicou ele. dupliquei esse. Então não pode ser que eu tenha me enganado, pode ser que esse termo aqui, quando nós desdobramos ele, deixa eu ver aqui só um instantinho só, nós desdobramos ele assim, deni, ani, deni na capa, menos ani, d capa, ani. Esse termo aqui, ele é o d capa do ani ao quadrado. É esse termo aqui. Esse termo aqui é esse. Aí agora, esse termo aqui é que a gente desdobrou em dois. A gente desdobrou em dni, ani a capa, isso. E depois subtraiu aqui o menos dni, ani, perfeito, do a capa. Estou vendo o que você falou. E aí, quando a gente desdobrou, e aí quando apareceu aqui um termo semelhante a esse, eu dupliquei esse, tinha que ter duplicado esse aqui. Isso. Fica meio agora. Então fica só, e aí é perfeito. Então, estou corrigindo aqui o que o Moacir chamou a atenção. Quando eu estava com a minha equação aqui, que nessa manipulação das identidades de Bianchi, nós geramos um termo semelhante a esse, eu falei, esse termo aqui se desdobrou nesse e nesse, estava errado. Esse termo aqui se desdobrou nesse e nesse. E aí, quando esse mesmo termo apareceu aqui, eu falei, então ele vai trazer as mesmas contribuições, então ele vai duplicar tudo que esse termo tinha dado. Então ele vai duplicar esse, e vai duplicar esse. Então, como tinha um meio de ani ali, vai ficar isso aqui. Agora, vai aparecer um meio aqui, por causa desse 2 que eu estou dividindo agora. Então, vai aparecer um meio aqui. Então, ele está dividindo toda a equação por 2. Então, esse 2 sai daqui. Aqui é que vai ficar um quarto. Aqui vai ficar um meio. Está com si sobre 2. Aqui. E aqui tinha o 2 saiu, aqui tinha o 2 saiu, e aqui não tinha nada. Como então eu posso ser corrigido corretamente. Eu tinha me enganado, eu tinha duplicado só 2 termos. Na verdade, quem sai de lá são 3 termos. Então os 3 termos são duplicados. Está corrigido. Obrigado. Então agora a gente tem uma equação de continuidade que é dni. Então a gente coleta tudo junto. Dni, então eu vou pegar esse termo aqui, junto com esse termo, junto com esse termo, e junto com esse termo. Então vai ter algo desse tipo. Dni, vamos chamar aqui, a gente está chamando, eu acho que a gente chamava de T-mini. Vou botar T-mi capa, na verdade, né? Está dando dni de T mi capas. Esse índice está saturado, sobe um mi capa aqui, sobra um mi capa aqui, sobra um mi capa aqui, e aí sobra um mi capa aqui. Então fica dni de T mi capa igual a mi0 J-mi F mi capa mais mi0 dni J-mi. Então, se a nossa corrente for conservada, esse termo é zero. Se a nossa corrente não for conservada, esse termo persiste aqui.
Vamos fazer a seguinte coisa agora. Só, deixa eu apagar aqui. Ih, caramba, apaguei, tem que aproveitar quem não lê aqui, quem era o nosso TNK. Você quer perguntar? Esse aqui é o TNK. Eu apaguei a primeira parte. TNK é aquele termo que tinha aqui, F-mini, F-mini-K. Era o termo justamente que eu apaguei. F-mini, F-mini-K. Aí aparece esse termo aqui, mais um quarto, mais delta K. Tudo agora vai aparecer esse termo aqui sem delta. Então vai aparecer esse termo aqui mais que si sobre 2, a minha K. Agora vai aparecer o termo com delta K. Que vai ser um quarto, F por sigma, F por sigma, esse termo aqui, e depois vai aparecer esse termo aqui, mais si sobre 2, si sobre 2, delta K, anino. Então eu acho que o F-K é só isso. Tá, eu peguei esse termo aqui, dentro do delta, esse termo está junto com o delta, esse termo aqui é separado, esse termo aqui, o outro termo, e agora os termos que estão dando, vamos dizer assim, poderia dar, vai dar origem à dissipação, vão ser os termos que vão agora descrever a troca de energia entre o nosso sistema, né? E a gente está lembrado, a componente 0, 0, descreve a energia. Então, se a gente pegar aqui, quando a gente abre essa equação, pega a componente 0 dessa equação, né, isso aqui dava para nós dmi, t, mi, 0, igual a I0, j, mi, f, mi, 0. Estou pegando a componente 0 dessa equação de continuidade. Quer dizer, é uma equação de continuidade estendida no sentido de que, se não houver corrente externa, esse termo é todo zero. Se houver corrente externa, mas ela for conservada, esse termo é zero. Mas, em princípio, vamos colocar esse termo todo aqui. Então, a componente zero dessa equação está me dando aqui mais mi0, aí aqui vai ficar di, j, e aqui vai ficar o A0. H. Então, isso é a componente zero dessa equação. E aí, claro, essa equação aqui agora eu posso abrir esses índices aqui, vai ficar D0, né, que é 1 sobre C, derivado temporal. E aí aqui o T, 0, 0. Depois agora vamos ter o índice espacial, DI, DI, 0. Igual a 0. Aí aqui vamos pegar, como aqui é componente 0, esse tensor é antissimétrico, ele nunca pode ser 0 aqui, só pode ser espacial. Mais mi0, corrente, componente espacial, F espacial, temporal. E aqui esse termo aqui vai ser mais mi0, e aí aqui a corrente toda, e aqui o A0. O A0 é o potencial φ sobre C. Vou colocar assim. Aí esse termo aqui a gente está lembrado. Podemos trocar o zero, I0 é menos 0I. E aí lembrava que o E0I é a componente do campo elétrico, a IES é a componente do campo elétrico sobre C. Então esse termo aqui dava menos I0 sobre C, J, escalar campo elétrico. Esse termo aqui está dando, aqui tem essa a possível violação da conservação da corrente, né? Então aqui a gente pode multiplicar toda essa equação por C, multiplica por C aqui, aí multiplica por C aqui, tira esse C daqui, passa, tira esse C daqui. E vamos dividir tudo por zero. Então, zero aqui vai ficar sobre zero, e aqui vamos dividir também por zero, né? Então a gente vai ter aqui DDT, então vamos dizer assim, a equação vai estar dando para nós o seguinte, DDT de
de T00 sobre Mi0. Então vamos ver quem é T00. T00 é F0Mi, FMi0. Mais psi A0 a 0. Então é φ sobre C, φ sobre C. Mais delta 00. Delta 00 é 1. Então vai ficar 1 quarto. O F rho sigma, F rho sigma. F rho sigma, F rho sigma é 2 vezes F0i, F0i, mais FIJ, FIJ. Mais o esquema temporal espacial, quer dizer, 0i, 0i, 0 e 0, se somam os dois, é IJ, IJ. Depois vai ficar mais que si sobre 2, ani, ani. Então, ani é A0 a 0, que é φ sobre C, φ sobre C, menos a escalar A. Então, vamos dizer que isso aqui é essa parte aqui do si sobre 2, né? Tem o si sobre 2 que é específico. É isso aqui. Ali. Então, eu só peguei a componente 0, 0. Então, por isso que foi F0i, F0i, mais si A0 a 0, delta 00 é 1. E aí a gente abre isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui só pode ser espacial, espacial. Aí eu posso descer esse F0i aqui, dar um sinal menos. Mas aí eu troco esse aqui. Então fica o sinal mais. Então esse terminho aí, ele está dando um meio, né? Vai dar um meio. E tá depois aqui. Vai ter esse aqui. Aí aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser o meio. Vai dar um meio aqui, né? Aí aqui eu vou ter. Aqui é 1, né? Aqui vai ficar. É 2 sobre C. É ao quadrado sobre C ao quadrado. E aqui vai ficar um meio. Esse cara vai descer. Vai ficar com o sinal menos. Vai ficar menos o meio de A2C2. Então vai ficar 1 menos o meio. Tá? Meio. Tá aqui o meio. De E ao quadrado sobre C ao quadrado. Então é esse termo aqui junto com esse aqui. Todo semestre tem alguém que fica me corrigindo. É o superego. Às vezes é o Luiz Felipe, agora vai ser o Moacir. Então tem 2 superegos nesse curso aqui, maravilha, né? 2 superegos é difícil, né? E o Dória é o int. O Dória é o que traz a intuição, né? E que vai para a intuição, você me pergunta do formalismo. Então vamos lá, então ficou o meio de E2 sobre C2. Aí agora aqui ficou C2, é Φ2 sobre C2 e aqui mais Φ2 sobre C2 também. Isso? Né? Aqui ficou, deixa eu ver aqui, esse termo aqui vem daqui, né? A0 a 0. Então mais Φ2 sobre C2 e aqui ficou A0 a 0. Então ficou de novo. Né? Tá certo. É porque eu peguei a 0, 0, tá certo. Então é 1, então ficou mais, aqui tem 1 meio e aqui tem mais 1 meio, não é isso? Não, ali é 1, é meio mais meio, então é 1, então vai ficar mais si, φ ao quadrado sobre C ao quadrado. Esse termo aqui, né, que está me dando, daqui, porque eu coloquei errado aqui, que é si sobre 2, então ficou si sobre 2, Φ2 sobre C2, mais que si sobre 2, Φ2 sobre C2. Não dá. Si, Φ2 sobre C2. Com esse termo aqui, a gente já fez com esse aqui. Esse aqui é o setor magnético. FJ, SFJ. Aí é menos FJK, menos FJK. Dá FJK, FJL, dá 2 vezes, vai cancelar esse 4, vai ficar o meio, aí vai ficar o campo magnético ao quadrado. Mais o meio do B2, vou colocar assim. Então, esse termo tá certo. E depois, esse termo aqui deu menos si sobre 2 ao quadrado. Esse termo aqui, né, veio daqui. Ah, e aqui eu esqueci também, pessoal. Que aqui tinha, não, aqui é a componente 0, 0, né? Então tá só isso aqui. Então vai ficar menos isso aqui. Eu pensei que eu tivesse esquecido, não. É só então vai ficar menos que si sobre 2 ao quadrado, acho que vai ficar. Então agora, vou botar assim, né?
ficou esse termo aqui. A 0 a 0, aí é menos aí ao quadrado. Então tá jóia. Então esse termo já foi também. Certo? Então isso é a componente temporal. Pegamos isso aqui, 1. E tem esse 1 sobre M0 aqui, né, que eu esqueci de colocar. Então esse termo aqui. 1 sobre M0, DDT do T00. Agora aqui nós vamos ter mais C sobre M0, DI, vai ser a divergência. Agora vamos pegar a componente I0 aqui. Vai ficar TI0, vai ficar F, I. Isso aí eu perdi um pouquinho. Isso é caso mais real na sua prova? É. Você fez alguma hipótese? Não, eu fiz nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Nem que a corrente é concentrada. Nem isso. Tá. Então ficou isso aqui, ó. F, I0, F00, FI, FI0. Estou pegando a componente I0. Esse aqui já é 0. I0 aqui é 0. Mais aqui, mais de si sobre 2. A I a 0. Esse termo aqui. Então, vamos lá. Então, agora, como esse termo aqui, como isso aqui é temporal, isso aqui só pode ser espacial. Aqui vai ser um índice J e aqui vai ser um índice J. FJ em cima é FJ embaixo. Então, isso aqui é menos epsilon I JK, componente do campo magnético K. E o FJ0 é menos a componente J do campo elétrico. Vai ficar mais aqui, a componente J do campo elétrico sobre C. Então, isso aqui está dando para nós o produto vetorial. É vetor B sobre C. Então, a gente vai ter aqui vetorial B, componente I. Então, isso aqui vai ficar uma divergência. É DI da componente I. Então, sobre C. O C cancela, então vou botar um I0. Tá certo, isso aqui sai daqui. Então, esse termo aqui, ele simplificou muito, porque o delta I0 é 0. E aí ficou do lado direito, a gente já eliminou os I0s aqui, né? Dividiu tudo por I0, ficou menos J, e mais. A divergência, quer dizer, aqui vai ficar o quanto a corrente é conservada ou não. Isso determina o termo de fonte da equação de continuidade, né? Oi? Isso é o termo, no caso desse termo, é o termo de fonte da equação de continuidade. Né? Isso, equação, exatamente, o termo de fonte da equação de continuidade. Então aqui ficou a densidade de energia. Então C2 é 1 sobre. Já vou lá, posso tirar isso aqui, depois você vai ficar 1 sobre isso, vai ficar. Já vou rapidinho, já vou lá. O meio de epsilon 0 é 2, aqui fica D2 sobre Mi0. Aqui tinha um Mi0 no denominador, que é 1 sobre epsilon 0 Mi0, então o Mi0 cancela, quer dizer, aqui tinha um Mi0 e aqui vai ficar 1 sobre 0, então sobra um epsilon 0 aqui. Já vou lá. E aqui vai ser sobre isso. Já vou lá, gente, só. Então aqui ficou, só para lembrar, se a gente tiver Maxwell, isso aqui é 0, isso aqui é 0. E aí a gente fica a densidade de energia, a parte elétrica e a parte magnética. Com Broca, a densidade de energia ganhou esse termo e ganhou esse termo. O momento continua igual, quer dizer, o termo de Broca, já vou lá, tá? O termo de Broca não altera o vetor de Point. Ele altera a distribuição, a densidade de energia. Isso. Então, o vetor de Point ele fica inalterado. Tá? Só temos aqui essa contribuição. E depois aqui a gente tem o termo de dissipação, porque esse aqui é o termo normal, que já aparece com o Max, e esse termo aqui é o termo, se não houver, se a fonte for conservada, esse termo aqui nem aparece. Mas se a fonte não for conservada, se a corrente externa não for conservada, a gente pode ter então a interferência do potencial também. Né? Então, tá legal. O que você queria falar? Eu não entendi o que aconteceu com o termo que deveria aparecer ali, divergência de A vezes. Aonde é que tinha? Qual é o termo de DI? Ali no DI. Eu esqueci de colocar esse termo aqui. É. Peraí, mas é porque eu estava pegando a componente I0, né? Desculpa, então tá. Mais um superego aí para mim. Beleza. O termo que apareceria aqui
eu peguei a componente I0, como o Gabriel